Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado para desvendar os tesouros escondidos da capital francesa. Nessa nova temporada, vamos conhecer uma Paris jovem, vibrante, cheia de inovações e inspirações. Falar de novas ideias, de ecologia e de como os parisienses estão se preparando para a nova era, sem deixar de flanar pelas lindas ruas da cidade, contar suas histórias e admirar seus monumentos impressionantes. Jardin Rosa Luxembourg. Eu começo o episódio de hoje aqui no Jardin Rosa Luxembourg, que fica no 18º distrito de Paris, próximo ao bairro La Chapelle. Esse lugar fica bem longe dos circuitos turísticos, fica entre Montmartre e La Villette. Esse prédio enorme é a Halle Pajol. Ela foi construída em 1926 e funcionava como um mercado municipal. Aí depois ele virou também depósito da companhia que cuida das linhas férreas aqui na França e durante muito tempo ficou abandonado, esse terreno aqui em volta ficou marginalizado, até que em 2013 a prefeitura resolveu revitalizar tudo, transformar o prédio e transformar esse terreno todo aqui em um grande parque. O lugar aqui foi concebido para ser um eco-quartier, ou seja, uma área totalmente ecológica. Para vocês terem uma ideia, só o telhado aqui, que está aqui em cima de mim, ele é composto por 3.500 metros quadrados de painéis solares que podem, então, produzir energia para 1.400 pessoas durante um ano inteiro. Nord-Nord. Pertinho aqui do parque tem esse restaurante, o Nord-Nord, que serve café da manhã e também tem um menu de almoço e de jantar que é muito gostosinho. Pedi várias coisas aqui pra gente experimentar, um café meio típico francês, com croissant, com baguete, com geleia, suco de laranja. Pedi até um œuf à la coque, que é esse ovinho cozido aqui, e vamos ver se está gostoso. Começar pelo croissant, né? Aqui em Paris, qualquer café, bistrô que você for pedir para o café da manhã, vai meio que sempre vir essa combinação assim de baguete com manteiga e geleia, croissant ou pão au chocolat, um suco de laranja e um café que você pode escolher se você quer cappuccino, café preto, café com leite, enfim. O ovo eu pedi aqui por minha conta para ficar um pouquinho diferente. O œuf à la coque, ele tem a gema bem mole por dentro, né? Bem líquida. E aí o segredo para conseguir o ponto certo é deixar ele cozinhando só por 3 minutos na água fervente. E aí os franceses pegam uma tirinha de baguete que eles chamam mouillette. Mouillette porque vai mouiller, vai molhar dentro do ovo. Dá aquela chuchadinha básica. Marché de l'Olive. Aqui em Paris existem mais de 80 feiras públicas e muitas delas acontecem dentro de mercados municipais como esse aqui, o Marché de l'Olive. Ele foi construído entre 1883 e 1885 e hoje ele abriga um monte de barraquinhas de frutas, legumes, queijos, carnes, flores. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Olha, aqui tem um lugar que vende comidinhas marroquinas. Bonjour, monsieur. Eu pedi aqui uma brique végétarienne, que é tipo um salgado assado no forno, feito com aquelas massinhas filo, que é bem crocante, e por dentro tem vegetais. Nossa, é super picante. Não estava esperando por isso. Agora a gente vai conhecer um lugar incrível aqui no bairro. Uma fazenda subterrânea de cogumelos. Vem comigo. La Caverne.
Quando eu falei para vocês que a gente ia visitar uma fazenda subterrânea, eu aposto que já tinha gente aí imaginando que seria uma caverna, uma gruta, alguma coisa do tipo, né? Nada disso, minha gente. Eu tô aqui num estacionamento subterrâneo que estava abandonado e foi transformado em fazenda urbana. Agora a gente vai conhecer a La Caverna. Eu tô aqui com o Jean-Noël, que é cofundador da La Caverna, e ele vai me explicar direitinho como é que funciona aqui a plantação de champignons. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Donc on en est où? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? Alors ici on est dans un ancien parking. Ele está me contando que a gente está num estacionamento, um antigo estacionamento, que eles transformaram em fazenda urbana. No total tem 10 mil metros quadrados. Eles usam uma pequena parcela para produzir champignons. Eles têm o champignon ostra de Paris, champignon de Paris, e o shiitake também. Ele estava me explicando aqui que a gente tem um exemplo de shiitake. Eles crescem nesses cubos de palha. E é muito legal porque o que a gente está vendo branco aqui é, na verdade, a origem do fungo. E quando chega aqui no estacionamento, chega só esses cubos brancos, né? Essa parte branca foi colocada em laboratório, que é como se fosse o esporo do champignon. E aí ele vai se desenvolvendo aqui, né, em boas condições de umidade, de calor. E quando eles estão prontos, eles podem já ser colhidos. No começo, para que apareçam os primeiros cogumelos, demora mais ou menos 2 meses. E aí depois, toda semana tem cogumelo novo. Isso dura entre 5 e 7 meses. On continue? On continue. Aqui a gente está vendo, já é um outro tipo de cogumelo. Em francês a gente chama pleurote. Em português é o cogumelo ostra, né, porque ele é mais achatadinho assim. E eles precisam colocar esse plástico em volta de cada cubo de palha, porque o fungo inicial ele é mais frágil. E também ele estava me explicando aqui que uma coisa que é interessante, que facilita muito na hora de colher e também diminui um pouco a mão de obra, eles fazerem esses furos aqui no plástico, porque daí o cogumelo ele sai em caixinhos assim. Senão ele ia colonizar toda a palha, ia ser um negócio enorme, muito mais difícil de fazer a colheita. C'est très intéressant. Depois que eles colhem os champignons, eles são distribuídos então para alguns restaurantes e para alguns mercadinhos. Eu consegui uns cogumelos aqui com o Jean-Noël e agora a gente vai lá para a cozinha para fazer uma receita deliciosa de torta rústica de cogumelos com cebolas carameladas e queijo gruyère. Tarte au champignon. E para fazer a tarte au champignon, eu vou começar a fazer a pâte brisée, que é a massa, que vai ser a base da torta. Para isso eu preciso de 200 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar também um pouquinho de sal e 100 gramas de manteiga sem sal, gelada, picada em cubinhos. E aí agora a gente vai misturar com as mãos. E a gente vai fazer o que os franceses chamam de sablé, que é triturando devagarzinho com a ponta dos dedos a manteiga até que ela fique bem incorporada na farinha. E aí agora a gente vai acrescentar então um ovo. E eu vou colocar também um pouquinho de água gelada. O ideal mesmo é ir colocando aos pouquinhos, porque dependendo da farinha, da umidade do dia, do tamanho do ovo, tudo isso pode influenciar na quantidade da água. Quando tudo estiver incorporado, a gente já para de mexer, porque essa massa não é legal ficar manipulando muito, não precisa sovar, porque senão ela desenvolve demais o glúten e fica dura. Eu coloco então a massa aqui na bancada e eu vou fazer o que os franceses chamam de fraiser la pâte, que é o quê? A gente vai empurrar a massa com a palma da mão, tipo esticando ela na bancada, e esse processo evita que a gente sove muito a massa, então que manipule muito, e ao mesmo tempo dissolve os restos de manteiga, o pedacinho de manteiga que pode ter ficado aqui dentro, e incorpora tudo e a massa vai ficar bem lisinha. A gente faz uma vez esse processo com toda a massa e aí ela já está bem homogênea, bem lisinha. A gente vai formar então uma bolinha, que eu vou achatar um pouco, e cobrir então com plástico filme, e eu vou levar para a geladeira por 1 hora. Enquanto a massa descansa na geladeira, eu vou preparar agora o recheio da nossa torta.
Para isso, eu vou precisar de uma cebola média, que eu vou cortar em tirinhas. E agora eu vou cortar também 250 gramas de cogumelo. Eu tô usando aqui o pleurote, que é o cogumelo ostra, e eu vou cortar assim grosseiramente, não precisa picar muito pequenininho não, porque essa torta ela é rústica. Eu vou colocar então um fiozinho de azeite aqui na frigideira que já tá esquentando, e a cebola. A cebola eu vou deixar aqui cozinhando no fogo médio. Se precisar, pode colocar um pouquinho de água para ir desgrudando do fundo, caso ela grude um pouquinho. Para caramelar a cebola não tem segredo, tem gente que coloca açúcar, mas não precisa. É só tempo e paciência. Quando ela estiver assim bem marronzinha, agora eu reservo e eu vou usar a mesma frigideira para cozinhar o cogumelo. Vou colocar mais um pouco de azeite e agora vamos refogar o cogumelo. Vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino preta. Na hora que ele começar a ficar dourado, a gente já pode desligar, porque ainda vai cozinhar mais no forno. Eu vou acrescentar com a frigideira desligada 2 colheres de sopa de creme de leite. A minha pâte brisée já tá bem geladinha, já ficou bem durinha e o recheio tá ali esfriando, então a gente vai poder abrir a massa para montar a nossa torta. Eu vou colocar um pouquinho de farinha na bancada. E aí a gente vai fazer ela bem rústica mesmo, colocar o recheio aqui e dobrar as bordinhas. A cebola caramelada por cima. E agora eu vou ralar aqui um pouquinho de queijo, eu tô usando o gruyère, mas a gente pode usar o queijo que quiser. Legal ser um queijo que derreta bem no forno. E eu vou colocar umas folhinhas de tomilho para perfumar. Agora é o seguinte, a gente vai dobrar as bordas da torta assim para dentro. E o bonito é que ela fique bem rústica mesmo, assim. E eu vou pincelar uma gema para ficar bem douradinha. E agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma meia hora. Isso aí vai depender um pouco de cada forno. Olha só que lindeza que ficou essa torta. Foi rapidinho no forno, deu 25 minutos. E agora a gente vai provar. Olha só que linda que ela fica. O recheio ficou bem úmido por causa do creme de leite e a massa tá bem crocante. Tá super bem temperadinho. O queijinho por cima tá uma delícia. Esse champignon é super suave, uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio e da receita de hoje. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa um joinha, um comentário, conta pra gente o que você tá achando dessa nova temporada do Rendezvous. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.